informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, chegam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, com tudo o que rola a partir de agora no mundo esportivo para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após 3 cancelamentos, Ponte tem voo programado para daqui a pouco, ao meio-dia, com destino a Chapecó. A partida que inicialmente seria realizado ontem foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol após 3 voos da delegação alvinegra serem cancelados por conta do mau tempo. A partida segue agendada para a noite de hoje, mas deve ser remarcada para amanhã. Guarani recebe o América Mineiro hoje às 9 da noite, podendo sair da zona do rebaixamento da Série B. Uma vitória tira o bugre do Z4 pela primeira vez na competição. Júnior Rocha chega para a partida com 7 desfalques por lesões. Baixa mais recente foi do lateral esquerdo Cauê, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita na derrota para o Coritiba. Palmeiras aguarda a proposta de 360 milhões de reais por Estevão e negócio deve avançar nessa semana. Verdão vive a expectativa que o Chelsea, favorito a fechar com o garoto, aumente a oferta. Manchester City vence o West Ham e é campeão da Premier League e vira o primeiro time a ser tetra consecutivo. O resultado desse domingo levou os Citizens aos 91 pontos, fechando a competição com 27 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Max Verstappen segura Norris no fim e vence Grande Prêmio da Emília-Romanha. Tricampeão largou da pole position e viu vantagem cair nas últimas 18 voltas, mas conseguiu garantir o triunfo com menos de 1 segundo de vantagens. Norris e Leclerc completaram o pódio. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar aqui na Bandeirantes. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Campinas em ação. Já é Maio Amarelo na nossa cidade. Começou mais uma edição do movimento internacional que visa preservar a vida no trânsito através de ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil. No Brasil, a iniciativa começou em 2014 por iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária em apoio à década de ação pela segurança no trânsito da ONU. Este ano, com o tema Paz no Trânsito Começa por Você, a campanha propõe uma reflexão sobre o significado da paz e como ela pode guiar comportamentos mais seguros na circulação de veículos e pedestres. Para saber mais, acesse endec.com.br/Maio Amarelo. Somente em 2023, 159 vidas foram perdidas no trânsito em Campinas. E mudar esta realidade depende de todos nós. O Maio Amarelo é uma realização da Endec, da Secretaria Municipal de Transportes e da Prefeitura de Campinas.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, sexta rodada. O CRB venceu Vila Nova por 1-0. Novo Horizontino e Curitiba empataram por 0-0. Amazonas e Paysandu empataram por 1-1. O Goiás goleou o Botafogo por 4-0. O Sport perdeu em casa para o Avaí por 2-1. O Santos goleou o Brusque por 4-0. O Mirassol venceu o Ituano por 2-0. O Operário e Ceará empataram por 0-0. Hoje, 9 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, tem Guarani e América Mineiro no Brinco. O jogo entre Chapecoense e Ponte Preta, que deveria ter sido realizado no domingo, em função do mau tempo em Chapecó, foi transferido para segunda-feira. Porém, o elenco ponte-pretano não conseguiu embarcar e, em princípio, o jogo ainda não tem data. Pode acontecer amanhã ou até na quarta-feira. Com os resultados, o Santos é líder isolado com 15 pontos, o Goiás é o segundo com 14, o Sport é o terceiro com 12 e o Mirassol é o quarto colocado com 11 pontos ganhos. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes das mensagens, Capucci, tá dando o que falar essa história do Gabigol, hein? Com a camisa do Corinthians num churrasco na casa dele. Dizem que é na casa dele, né? Com a camisa do Corinthians. A torcida do Flamengo tá brava, hein? Sei não se esse não foi o último capítulo da história do Gabigol no Flamengo, viu? Torcida tá brava. Torcida que sempre esteve do lado dele em todos os momentos, mas como ele tá colecionando polêmicas, né? Recentemente a história lá da coleta do antidoping, agora envolvido em mais uma, sei não. Tem um amigo que disse o seguinte: será que isso não é tudo de propósito? Eu não posso fazer esse tipo de afirmação, mas é pra gente pensar, viu? Porque é uma falta de inteligência o que ele fez, que a gente chega a pensar esse tipo de coisa, porque não é possível. Não é possível. Esse embarque da ponte está mais difícil que parto do ouriço no frio, em que o Filote vem arrepiado. Se estivessem ido a pé, já estariam lá, chegariam aquecidos para o jogo. Uma ótima semana a todos. É o Wilson, do Jardim Miranda. Quando vocês vão perguntar ao Eberlin sobre o caso Alisson e como ele vai pagar isso, Alexandre? Estamos tentando, segundo a produção, uma entrevista com ele, tá bom? Aqui é política, também muita gente perguntando o que eu acho da história do Gabigol, já respondi. Não é? E o que eu acho da história também do Cássio. Gente, eu já falei isso. O Cássio, ele não merece estar nessa turbulência que é o Corinthians já faz um tempo, né? Ele tem que ser preservado e foi. Se tem alguma coisa que o presidente do Corinthians, que é um trapalhão, fez de correto, na minha modesta opinião, já que é desejo do atleta, todo mundo sentou à mesa e se acertou para que o Cássio possa seguir o caminho dele. O Corinthians é maior do que tudo isso. Então não pode apenas pôr um jogador, que é, na minha opinião, o maior da história do Corinthians, o que mais conquistou também, ficar exposto da maneira que ele estava ultimamente.
Eu não estou discutindo tecnicamente. Tem gente que não acha que ele é tão bom goleiro assim. Eu acho. Então, para preservação do próprio ídolo do clube, que é incontestável também na minha opinião, quando há uma insatisfação, o melhor caminho é as partes conversarem. Eles conversaram e o Cássio achou melhor sair do Corinthians. Isso tem que ser respeitado. Os 12 anos de clube que o Cássio passou lá, ele defendeu, honrou muito a camisa do Corinthians. Ninguém pode falar uma vírgula sobre ele. Você discute parte técnica, momentos bons, momentos não tão bons, mas que ele é um ídolo incontestável, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E em respeito a isso, a história dele, ele achou por bem, existia uma dívida com o empresário, eles fizeram toda uma composição e todo mundo sai ganhando, não é? Porque continuar com o Cássio, com a imagem exposta para ficar aí com essas ofensas, os ataques a ele não merece isso. O Corinthians vai continuar sobrevivendo, tem o Carlos Miguel aí, que por enquanto vai dar conta, daqui a pouco surgem outras peças, outros jogadores e a vida tem que seguir. Do jeito que estava, na minha opinião, não dava para continuar. O Cássio não merece ficar sendo peitado, ofendido, não é? Ameaçado num momento tão difícil do Corinthians. O Corinthians vive uma situação que ele mesmo causou. A incompetência administrativa dos dirigentes levaram o Corinthians a esse momento difícil, né? Muito difícil. O Cássio vai seguir a vida dele, como o Fábio não saiu lá do Cruzeiro. Seguiu a vida dele, foi até o ano passado campeão da Libertadores e a vida tem que seguir, tá bom? É isso que eu penso. 11h44 em Campinas. É hora da Ponte na Band. O tempo urge, minha gente. Me desculpe aqueles que eu não consegui atender pelo adiantado da hora aqui pelo WhatsApp, tá bom? Amanhã tem mais. 11h44, Vladimir Catarino chegando para informar aqui na Band. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. E a grande pergunta que o torcedor ponte pretano está fazendo, né, CH? Quando a Macaca vai conseguir jogar contra a Chapecoense? Partida que estava marcada para ontem, domingo, 4 da tarde. Não aconteceu porque a Ponte não conseguiu embarcar para Chapecó na manhã do sábado. Voo cancelado, falta de teto, neblina, né? O tempo muito ruim lá no norte catarinense. Depois, no domingo, havia expectativa de que o embarque acontecesse. Por isso, a CBF remarcou a partida para hoje, 19 horas, mas também não conseguiu ir ontem. Então a expectativa é de que a Ponte embarque daqui a pouquinho, ao meio-dia, com destino a Chapecó, para essa partida contra a Chapecoense. A delegação ponte pretana, depois de 3 voos, né, deverá chegar aí a Santa Catarina. A expectativa é que o jogo seja reagendado, talvez não aconteça na noite de hoje, provavelmente a partida seja remarcada para amanhã, terça-feira, confronto demorado para acontecer entre Ponte e Chapecoense. O técnico João Brigatti, ele comenta sobre a situação dos voos atrasados para Chapecó e explica se isso atrapalha também o planejamento da equipe ponte pretana. Na verdade, ninguém tem culpa, né? Uma situação de tempo, aeroporto fechado, nem a Ponte, nem a CBF, né? A Chapecoense tem situação de culpa nessa situação, mas enfim, atrapalha demais. Até porque o jogo estava marcado para o domingo, nós fizemos um trabalho visando essa programação toda da semana nossa. Fomos para o aeroporto no sábado, enfim, não tinha teto, não conseguimos finalizar a nossa viagem até a cidade de Chapecó. Voltamos para Campinas, realizamos o treino, porque o jogo foi cancelado para segunda-feira. No domingo nós fomos 2 vezes no aeroporto, 11 horas da manhã, às 19 horas também estivemos lá. Enfim, nessas 2 tentativas também ficamos impossibilitados de chegarmos à cidade de Chapecó, e hoje a gente está aguardando, né, na verdade, um comunicado da federação para sabermos. Até agora, 10h11 da manhã, a gente já está embarcando aqui para o aeroporto finalizamos o treino e estamos embarcando para o aeroporto de Campinas para poder, né, às 12 horas, a gente ver se a gente consegue finalizar essa viagem até a cidade de Chapecó e, logicamente, ficarmos atentos para sabermos o dia, se é na terça-feira ou se será na quarta-feira a partida. A expectativa, portanto, né, a CBF ainda não definiu se a partida vai ter uma nova remarcação. Por enquanto, na tabela original,
está marcada, ou na tabela já modificada, né? Está marcada a partida para hoje, 7 da noite, na Arena Condá. Chapecoense e Ponte Preta, sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Isso atrapalha sobremaneira a preparação do time, né? Você vai para o aeroporto, volta. Vai para o aeroporto, volta. Ah, mas está treinando, Carlos Henrique. O ouvinte até brincou aqui, dava para ir a pé. O tempo que está demorando, mas é uma coisa que não funciona assim, né? Não funciona dessa maneira. Então, eu não tenho a informação precisa. É apenas uma interpretação. O jogo não deve acontecer hoje, deve acontecer amanhã. Mas a CBF vai se pronunciar provavelmente depois do almoço. Tá bom? Porque não funciona no final de semana, segunda-feira de manhã, sabe como é que é, né? Aquela demora. E a Ponte precisa primeiro embarcar, né? Para depois ela em Chapecó aí a coisa é viabilizada ou não. Então a gente ao longo da programação vai informando você, tá bom? Eu sou Inácio, José Inácio de Praia Grande. O goleiro Pedro, na minha visão, já levou 2 gols defensáveis. Será que não está na hora de dar oportunidade para o Luan Ribeiro, que foi modelado pelo Corinthians? O que você acha? Zé Inácio, acho que não. Ainda não. Não é? Ainda não. 11h48, o Valdemir Gomes está chegando para comentar a Ponte Preta. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Esse negócio do mau tempo no sul do país, gerando transtorno para todo mundo e um desgaste muito grande aí para a Ponte, né? 3 tentativas de voo, 3 idas ao aeroporto. E aí, no guichê, no check-in, a informação de que não há condição de pouso em Chapecó. Neblina, mau tempo, tudo junto, e a Ponte ficou aí nesse vai e vem, né, na verdade, entre sábado e domingo aí, e não conseguiu viajar para Santa Catarina. Agora uma nova tentativa hoje por volta de 12 horas, espero que a Ponte consiga voar com total segurança, que faça um bom pouso lá, mas não existe nenhuma possibilidade da partida ser realizada hoje. Ah, mas continua agendada. Continua agendada, a Ponte vai lá para o hotel, né? E a CBF remarca o jogo minimamente para amanhã à noite. Não tem como. Depois de todo esse estresse, jogador que não repousou, e ônibus, e vai para o aeroporto, e volta para casa, e vai para o aeroporto, e volta para casa, não tem condições de viajar e jogar no mesmo dia. Tem que fazer agora uma concentração lá, né, de segunda para terça, e ainda meio em cima da hora, ainda com prazo muito curto, mas é pelo menos mais razoável jogar amanhã, seja no período da tarde, seja no período da noite. Aí o problema é da CBF e o estatuto do torcedor, que vai, né, a cada dia sendo mais colocado em desuso. Jogo duro para a Ponte lá. Primeiro vamos esperar se é hoje, se é amanhã. Tudo leva a crer que será amanhã, mas em se tratando de futebol brasileiro e de CBF, tudo é possível e de repente a Ponte chega do aeroporto, vai lá para a Arena Condá, joga e depois vai jantar depois do jogo. Bom, enfim, é uma loucura, uma doideira. Mas o principal é que a Ponte voe em segurança e que corra tudo bem na viagem e que possa descansar e fazer um bom jogo, dificílimo, como sempre, né? Lá na Arena Condá, com muita pressão, com muita dificuldade, mas a Ponte precisa pontuar. Precisa pontuar porque vem de derrota e vindo de derrota precisa de qualquer maneira pelo menos de um ponto nessa partida, o que eu considero pouco olhando a tábua de classificação, mas muito olhando a dificuldade que sempre existe em Chapecó. Obrigado, Tigrão, pelas informações. 11h51 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani que joga hoje contra o América Mineiro. Jogo importantíssimo e difícil. Com as informações, o Guarani, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga hoje em CH. Partida marcada para 9 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo contra o América Mineiro. O Guarani vai em busca da reabilitação. Aliás, está precisando reagir no campeonato, né?
O Guarani tem apenas uma vitória na competição, o time está na zona do rebaixamento e, claro, precisa começar a somar pontos. Ingressos já vendem, bilheterias abertas, ingresso tobogã R$40, cabeceira sul também 40, tobogã inferior e vitalícias custando R$60. Técnico Júnior Rocha vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time para o jogo de logo mais, CH. O time tem 7 desfalques por lesões. O mais recente entregue ao departamento médico foi o lateral esquerdo Vinícius Cauê, lesão muscular na coxa direita, na derrota para o Coritiba. Ou seja, além da dificuldade natural de pegar um time que ainda não perdeu no campeonato, vem da primeira divisão, né? Foi rebaixado no ano passado. O Guarani também com muitos problemas e desfalques para escalar a equipe. A CBF escalou o árbitro goiano Anderson Ribeiro Gonçalves, ele apita o jogo do Guarani contra o América. No árbitro de vídeo, no VAR, estará o carioca Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Claro que o torcedor do Guarani está ressabiado, o time não faz uma boa campanha, mas torcedor, esse é o momento de apoiar, esse é o momento de incentivar a equipe, de prestigiar o time em busca da recuperação. Quem sabe hoje, contra um adversário forte, que é o América Mineiro, o Guarani não comece a sua reabilitação dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Obrigado, Vlad. E para comentar agora aqui no Nossa Área e no jogo de hoje também, ele vai estar nessa. Valdemir Gomes voltando agora falando do Guarani. Meu caro CH, é imensa a expectativa que a gente tem para saber qual o time que o Júnior Rocha vai colocar em campo contra o América hoje à noite. O América Mineiro, hoje à noite, 21h30 no Brinco de Ouro. Horário horrível, né? Dia de semana, tarde demais, mas a torcida do Guarani tem que comparecer e tem que empurrar o time aí rumo à reabilitação contra um adversário que é postulante a acesso, que tem 9 pontos ganhos contra 3 do Guarani em 5 jogos. O América disputou 15 pontos, ganhou 9. O Guarani disputou os mesmos 15 pontos e ganhou 3. Então uma campanha de muita dificuldade e tem que ganhar esse jogo. Por ser em casa, eu entendo que mesmo um empate é ruim. Melhor do que perder, sim. Mas é ruim porque o Guarani iria apenas a 4 pontos em 18 disputados, com um índice de aproveitamento muito baixo. O América, como eu disse, é postulante, é recém-chegado aí da Série A, quer retornar de qualquer maneira, tem investimentos, montou um bom time, vai fazendo uma boa campanha e vai ser osso duro de roer aí para o Guarani. E a expectativa é muito grande realmente para saber com qual time que o Guarani vai iniciar a partida. Já chegou a hora, já há algum tempo, de que o Júnior Rocha coloque, né, jogadores mais inteiros fisicamente e jogadores que toda vez que entram conseguem fazer com que a equipe cresça de produção. João Vitor já ganhou a posição na nossa maneira de ver, agora falta o Rafael Freitas. Tem que começar com o Rafael Freitas, né, com o Lucas Paraíso e com o João Vitor. 3 jogadores à frente, ou pode optar até por povoar um pouquinho mais o meio-campo. Tem que dar uma olhada também no setor de volantes, tem que dar uma olhada se é o momento já de mexer ou não, se esse time vai andar, quem é que vai fazer a meia, né? O Luan Dias, ao que tudo indica, não tem condições de jogo ainda, é o Chay, ou veio o Gustavo França, esse é o outro que pede passagem. Toda vez que entra, faz o time crescer de produção. Então, o Júnior já provou que é sensível a esse tipo de coisa, já provou que tem olho clínico, que tem boa leitura de jogo, já mexeu na zaga, já mexeu no ataque, já mexeu também no meio-campo. E eu acho que tem que fazer mais pelo menos 2 alterações com relação ao time que atuou na última partida em Curitiba contra o Coritiba. Agora é a vez de dar uma oportunidade de início para o Rafael Freitas e também para o Gustavo França. É por aí que eu entendo que o Guarani começa a abrir o caminho para conquistar uma vitória importantíssima num jogo dos mais difíceis do Guarani até agora nessas 6 primeiras rodadas da competição. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos, além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, sempre agradecendo o carinho da sua audiência, prometendo voltar amanhã, sempre às 11h30, com mais um Nossa Área aqui pela Bandeirante. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. No rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes 87